Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidade. Você tem acompanhado aí nossos módulos anteriores, observando a sequência de assuntos que vem surgindo. Os últimos módulos vêm tratando aí de temas sociais, como você lembrou e visualizou, meio ambiente, educação e saúde, ciência e tecnologia, cultura, temas que são aí explorados e observados com frequência, né, pelos avaliadores na área social. Claro, alguns caem com muita frequência, como temas ambientais, e outros podem estar presentes, depende do tamanho de prova, principalmente quando falamos de questões ligadas à educação, saúde, cultura. Então, tem organizadoras que gostam das questões culturais, então, cinema, literatura, por exemplo, e até mesmo quando você tem aquelas datas, aquelas referências históricas, personalidades que são lembradas, como a gente pode observar. Agora, o assunto que vai surgir na sequência para nós é um tema que depende do momento, né, que a prova é realizada e principalmente dos eventos a ele relacionados. Vou falar um pouquinho sobre as questões de população. Esse assunto, e é interessante você visualizar, ele tem tido assim ênfase ou destaque, porque o Brasil, nesse momento, está decorrendo o processo do censo 2010. Então, falar de população está presente. E isso vale para o próximo ano, porque a partir de 2011, o IBGE começa a divulgar dados do censo 2010 e esses assuntos vão aparecendo em prova. Além disso, você tem determinados períodos do ano, quando são divulgados os dados, por exemplo, a ONU divulga o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, volta e meia ele cai em prova. No final do ano, o IBGE divulga sempre uma pesquisa que ele faz por amostragem, que é o PNAD, então também é lembrado em prova. Então, de tempos em tempos, o tema população ganha destaque, por isso chamamos sua atenção sobre esse assunto. O que é interessante nesse caso é que o enfoque é mais largo, né? Aquela coisa assim, vai cair só agora. Não, você encontra, por exemplo, o IDH, mesmo sendo divulgado em setembro ou outubro do ano anterior, ele avança. Então, são temas que ficam mais largos, como eu disse para você, não ficam tão limitados a um determinado período. Por isso, a nossa preocupação de esticar um pouquinho mais os assuntos. Mas a ideia inicial é o que é, os dados, quando se relaciona ao Brasil, que destaques que se faz. Então, esse é o enfoque que você pode aí observar. E outros temas que têm a ver com o cotidiano das pessoas. Falar de população não é só isso. Você tem temas polêmicos, né, que envolvem sempre os debates, por exemplo, aborto, união de pessoas do mesmo sexo, são umas questões que também geram polêmicas, que volta e meia organizadores gostam de trazer para a prova. Então vamos dar uma observada na questão surgindo para você aí o tema. Legal? A sociedade, destacando para você, vamos começar pelo Índice de Desenvolvimento Humano do final de 2009, você lembrar que no final de 2010 saiu outro índice também, então dá para fazer os paralelos aí, legal? Então vamos lá. Qual é o assunto? Brasil fica em 75º no ranking do IDH, divulgado em 2009. Vai ter o ranking em 2010 para você depois comparar. Então essa é a ideia. O tema é população, hein, pessoal? Sempre lembrando. Consequentemente, ao falarmos desse assunto, lembrarmos o que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele avalia 182 países. Em 2009 foram 182, né? Como foi o desempenho do Brasil? 75º. O IDH trabalha com indicadores? Trabalha. Que indicadores são considerados? Ele trabalha com escolaridade, longevidade, renda per capita e faz uma nota que vai de 0 a 1. Qual foi a nota do Brasil? 0,813. Então, com essa nota, o Brasil faz parte do grupo de países de alto desenvolvimento humano, ou seja, quem tem nota superior a 0,800. No último levantamento, que era o levantamento do ano anterior, o Brasil ficou na posição de número 70, mas o índice menor. Então depende do número de países, do desempenho dos outros países, isso interfere no ranking, esse é o detalhe importante. Sobre essa questão, é claro que a preocupação maior é posicionar e observar o Brasil.
Mas não esqueça que outros países também, e esse é um detalhe interessante, são divulgados. Então, quem é o melhor lugar, qual é o pior lugar do mundo para se viver? Essa é a questão central. O importante sempre é que esse ranking é montado em cima desses 3 elementos que eu chamei a atenção para você. Não é? Expectativa ou esperança de vida, a longevidade, um elemento. A escolaridade, envolve número de matrículas, analfabetismo, tempo de estudo da população. Então, escolaridade e renda per capita, que é aquela mais simples. Você divide o produto interno bruto, PIB, pela população e tem a renda per capita. Esses 3 elementos, então, tem peso, formam um score, como eu disse, que vai de 0 a 1, e aí as notas dos países. Quem tem mais de 0 a 800 é alto desenvolvimento. O Brasil aí vem ocupando essa posição nos últimos anos, tá bom? Observando alguns detalhes sobre esse item, em relação a outros países, então vamos lembrar, Noruega ficou em primeiro lugar, seguido da Austrália e Islândia, então os 3 primeiros lugares do ranking. Veja o índice, né, da Noruega. Então, Noruega, você vê, o Brasil é 0,813, a Noruega é 0,971. Então, esse é um elemento. Aí você tem os mais pobres, no outro contexto, ó, na outra extremidade, Níger, Afeganistão e Serra Leoa tiveram os piores índices. Então, quem é o último colocado da lista? É aquela história. Eu tenho aqui como referência, então, os melhores, os piores e o Brasil. Quer dizer, está aqui as referências para você observar. Legal? Então, a questão central aqui para nós é o impacto que o IDH tem em termos de prova, tem uma grande presença, de vez em quando alguma organizadora costuma lembrar, fala da posição brasileira, pergunta o motivo, então algumas questões aí são mencionadas como referência. O importante é entender essas diferenças, né, quando isso vai para a realidade, muitas vezes é o que interessa, né? Então, quando você observa esse tipo de questão, vai fazer um paralelo, por exemplo, Noruega, expectativa de vida de um norueguês, 86 anos. Expectativa de vida de um brasileiro, 73. Então, você entende o porquê da diferença. A Noruega vive muito mais do que no Brasil, e aí a questão da qualidade de vida. São esses elementos que você vai observar. Agora, sobre os países, a sua posição, é o que eu disse, ele tem um peso na medida que o avaliador possa ficar atento se tiver algum interesse. Então, é aquela história. É o tipo de abordagem que muitas vezes é usado em provas muito próximas à divulgação dos indicadores. Por isso que eu chamo sua atenção. Anteninha ligada, porque em breve teremos o IDH 2010. Aí dá para fazer um paralelo comparando com o IDH 2009, fazendo essa questão, essa referência do tema população. Então, um olhar para você, né? Lembrando que o IDH faz parte de um programa da ONU, Organização das Nações Unidas, que é o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, o IDH está nesse contexto de temas e questões aí observadas. Legal? Vamos fazer esse paralelo como referência sobre esse tema. Outros assuntos, como eu disse, envolvem outras questões, temas mais polêmicos, e aí outros assuntos também podem ser contemplados sobre a questão população. Nesse sentido, observe aí os assuntos que temos para destacar para você aí sobre o tema, a população. Dentro desse olhar, já que falamos de questões populacionais, as polêmicas também sobre o cotidiano, como eu comentei a você. Então vamos lá. Um assunto que gerou bastante polêmica, a Argentina oficializa união entre pessoas do mesmo sexo. Isso é um tema de 2010. Então você vai lembrar, bom, a manchete tem uma importância. Por quê? Porque a Argentina tornou-se o primeiro país da América Latina a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo. É isso. Então, a preocupação do avaliador nesse contexto não é explorar tanto a lei, mas é lembrar que os argentinos saíram na frente nessa questão, que no Brasil é um tabu, é um tema delicado, mas você tem aí como referência esse tipo de abordagem. Qual é, então, o primeiro país a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo? Aí entra a Argentina como referência dentro desse tema. Então, questões do cotidiano, observar. Claro que algum tipo de informação complementar sobre esse assunto pode ser importante, porque o avaliador teria
né, a possibilidade de explorar um tema com um pouco mais de detalhe. Então, observe. Há algumas questões aí. Então, a lei foi sancionada, então, pelo governo Kirchner, presidente Cristina Kirchner, né, e o principal elemento importante, né, altera o Código Civil e os termos marido e mulher são substituídos pelo termo contratantes. Então, igualando direitos de casais gays e heterossexuais. Então, esse é o grande objetivo aí da lei. Então, dentro dessa perspectiva, falou dessa questão, lembrou a Argentina pioneira nesse processo. Interessante aqui, se houver alguma abordagem, alguma pergunta, algum detalhezinho sobre o que mudou na legislação argentina, né, que viabiliza esse tema. Esse é um assunto, esse é um tema que possa ser observado quando falamos da questão população. E no caso brasileiro, especificamente, nós também tivemos aí uma mudança na legislação, no Código Civil, de um tema também, né, não é tão polêmico, mas gerou um debate até por pressão de movimentos religiosos da Igreja Católica. Tem um outro assunto também que esteve nos noticiários na virada do semestre, é um tema que vinha sendo debatido pelo Congresso e o Senado, provou também no Brasil alterações na legislação. Observe aí o tema, gostaríamos de destacar para você o divórcio. Então, a lei que agiliza o divórcio, aprovada pelo Congresso brasileiro. Então, estamos falando aqui do divórcio no Brasil. Então, essa é a ideia inicial. Então, proposta de emenda constitucional à PEC do divórcio direto. Esse é o tema, para você visualizar. Então, o que acontece aqui? A questão central é qual é a mudança? O texto acaba com os prazos entre o fim da convivência do casal e o divórcio. E tira da Constituição a figura da separação formal. Então, aqui um pouquinho mais de detalhe. Se houver algum tipo de abordagem, algum tipo de questão sobre esse tema, falar, mas o divórcio é polêmico, por quê? Então, nós sempre vamos recordar que na votação do projeto, os movimentos religiosos estiveram presentes no Congresso Nacional, abordando os parlamentares, tentando impedir que fosse aprovada a mudança na lei. Então, você tem uma referência aí sobre esse assunto. Legal? Além desse tema, além desse tópico que foi abordado, você tem alguns outros aspectos que possam ser complementares quando falamos dessa questão. Observe. Como fica essa questão? Então, você vai lembrar que é exigido 1 ano para a separação, então a questão, seja ela judicial ou no cartório, e 2 anos da separação de fato. Então, sobre a regra hoje. E a partir da publicação, então, o pedido de divórcio se torna imediato. Então é o que muda, o que era hoje e o que ficou com a mudança. Então, é interessante assim destacar esse tema. Se houver algum detalhezinho, não, a agilidade que é dada aí à separação. Então, fica aí como uma referência para você, um tema pontual, como a questão da união de pessoas de mesmo sexo na Argentina. São alguns exemplos, algumas referências que possam ser abordados pela velocidade. Se houver algum tipo de espaço para esse tipo de questão, a gente volta sempre ao tema população. Tem algumas possibilidades de abordagem, quando os temas mais polêmicos. Me recordo quando Portugal aprovou a lei do aborto, provas no Brasil aqui, a VUNESP, Carlos Chagas e outras organizadoras trataram do tema. Então são sempre assuntos que estão presentes aí no nosso cotidiano. Legal? Para concluir, ainda não tem uma questão de prova propriamente sobre esse tema. Nós elaboramos aí um exemplo de exercício só para você imaginar algum tipo de questão sobre o que tratamos nesse evento. Observe. Então não é uma questão de prova já aplicada. Nós elaboramos um exercício aqui, algum tipo de questão. Primeiro país na América Latina a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo, foi a Argentina. É isso. Um exemplo de exercício criado por nós aqui, para que você possa ter isso como referência. Tá bom? Então fica um exemplo, a questão é proposta dentro desse sentido, para que você possa aí visualizar, se houver espaço,
para esse tipo de pergunta em prova. Legal, pessoal? Então, população, dependendo da polêmica, gera algum tipo de abordagem, ou principalmente as pesquisas populacionais, os censos, pesquisas, etc., que possam ser divulgados, que o avaliador tenha algum interesse em trabalhá-los, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.